Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos. A pregação de hoje está no Salmo 7. Peço que você tome a palavra de Deus em mãos para juntos nós podermos acompanhar aquilo que Deus tem para nos falar, né? E antes da gente começar a meditar, antes da gente ouvir o que Deus quer falar pra gente, eu quero que você saiba que a justiça de Deus, ela é perfeita, tá? A justiça de Deus, ela não falha. A dos homens pode falhar, a dos homens pode atrasar. Você pode estar sendo acusado injustamente de algo que você não fez, ou você fez, tentou perdoar, mas ninguém quer parar para te ouvir. Mas eu quero que você saiba que a justiça de Deus, ela é perfeita e ela vai agir no tempo certo, tá? Então vamos acompanhar a leitura dos versículos de 1 a 6. Lamentações de Davi, que cantou em honra ao Senhor, por causa de Cus, o benjamita. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me, para que o inimigo não me arrebate como um leão e me dilacere sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram a iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele me pise vivo ao solo e atire a minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera. Erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender numa causa que tomastes a vós. Aqui, o salmista, ele pede firmemente a justiça de Deus. Ele pede que a justiça de Deus seja feita. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que ele pode ter errado, né? Então, ele pede ao Senhor que olhe para ele. Ele pede ao Senhor que ele venha agir de justiça sobre as lamentações dele, sobre a situação que ele está passando, né? E, ao mesmo tempo, ele reconhece. Trazendo para a vida real, trazendo para os tempos de hoje, né? Para a nossa vida, a gente pede sempre que Deus ele faça justiça. A gente sempre pede para Deus que ele haja sempre no tempo certo. Mas muitas vezes a gente para reconhecer que a gente realmente fez determinada situação. A gente realmente para reconhecer, para dizer: Deus, se eu agir desse jeito, me perdoa. Deus, se eu fiz isso que te magoou, me perdoa. Muitas vezes a gente age contra o nosso irmão, seja com palavras, seja com ações, e muitas vezes a gente só pede a Deus para que a justiça dele seja feita. Mas a gente também não olha para o nosso íntimo e não vê que toda essa situação aconteceu por causa de falha nossa. Claro, nós somos humanos, nós somos pecadores, estamos propensos a passar por determinadas situações. Mas cabe a cada um reconhecer e procurar onde está o erro, né? Muitas vezes a gente faz coisas contra o nosso próximo ou até contra nós mesmos que nos deixam tristes, que nos magoam, né? E muitas vezes a gente procura reconhecer o nosso erro. Muitas vezes a gente procura tentar consertar determinada situação e acaba não dando certo. E isso traz muitas frustrações pra gente, né? E a gente diz: mas Deus esqueceu. Não, ele não esqueceu. A justiça de Deus, ela tem um tempo certo para acontecer. Então, não cabe a nós ficarmos ansiosos, não cabe a nós ficarmos desesperados, porque no tempo certo, Deus, ele irá agir. Deus, ele é a justiça, né? Ele é justiça, ele é amor. Então, pode demorar dias, meses e até anos, né? Para que a justiça dele seja feita e assim as vendas, as escamas possam cair dos olhos das pessoas. Mas é sempre no tempo certo, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, continuando dos versículos do 8 até o 18, o salmista diz: que a Assembleia das Nações vos circunde, presidia de um trono elevado. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme a minha integridade. Ponde fim à malícia dos ímpios e sustentai os direitos, ó Deus de justiça, que sondai os corações e os rins. O meu escudo é Deus, ele salva os que têm um coração reto. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada, intensará o arco e os visará. Então, aqui o salmista ele já deixa a importância
da gente se redimir, da gente reconhecer e se arrepender daquilo que a gente fez, né? Então, assim, a Assembleia pode te julgar, a Assembleia vai te apontar pelo erro que você fez, mas cabe a você pedir perdão a Deus do seu íntimo e reconhecer, realmente você se humilhar, você se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e dizer, reconhecer que você é pecador, que você fez isso, mas você está arrependido, né? E continuando no versículo 14, contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá em própria cabeça, e sua violência se voltará contra a sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça, e salmodiarei o nome do Senhor, o Altíssimo. Do versículo 14 ao 18, ele fala daquelas pessoas que tramam contra as outras, aquelas pessoas que armam mentiras, que armam ciladas, e elas não se arrependem, e essas mesmas pessoas, elas irão cair, irão afundar em suas próprias mentiras. Existem pessoas que elas armam determinadas situações, e isso, elas vão cavando um buraco, né, com suas próprias mentiras, e vai alimentando, e vai cavando buraco, vai cavando buraco. Vai chegar um momento que a verdade vai vir à tona, e essas pessoas, elas mesmas irão cair em seu fosso, né, em suas armadilhas, em seus grilhões. Então, meus irmãos, não permitam que essa situação aconteça em sua vida. Se você está passando por alguma determinada situação, se você clama veemente a justiça de Deus, eu peço que você peça perdão a Deus pelo que você fez, né? Porque toda ação tem uma reação. Então, se está acontecendo, é porque a gente deve parar e ver as nossas ações anteriores e ver o que levou a isso a acontecer. Então, a base disso tudo é a oração. Então, reze, meus irmãos, peça para Deus tomar conta da sua vida, para Deus tomar conta dessa situação, e creia somente que a justiça de Deus, ela não falha. Os ímpios irão se perder por sua própria língua. Os ímpios, eles irão cair em suas próprias armadilhas e se perderão em seus próprios grilhões. E você que está arrependido, e você que se sente injustiçado, não temas, não fique preocupado, não fique aflito, porque Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe do seu coração, e ele sabe de tudo que você está passando. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos os séculos dos séculos. Amém.